Olá, aqui estamos com o nosso Farol Tricolor, trazendo atualidades sobre o nosso Bahia. Detalhe é que a gente já sabe, o Tricolor enfrenta o Flamengo, agora sob nova direção, nesse sábado, às 19 horas, na Fonte Nova. O Rogério Ceni não vai poder contar com o seu jogador mais importante, que é o Everton Ribeiro, suspenso, e durante essa semana os treinamentos vão sinalizar no substituto do Everton Ribeiro. A lógica, a princípio, seria escalar o Carlos de Pena. Ele poderia ser o escolhido. Mas tem jogadores que disputam a posição. Lúcio Rodrigues podia ser um, Ratão seria outro, Ademir, e aí podia se mudar, inclusive, a configuração da equipe. É claro que agora sim, mais do que nunca, o Bahia vai depender dos treinamentos. Para essa definição, sim. Porque a ausência do Everton Ribeiro não é simplesmente não joga tal jogador. Ou, como de vez em quando, 3 jogadores estarão fora da partida. Que jogadores médios, tanto de qualquer time. Está se falando do jogador mais importante, que nem sempre tem esse destaque todo. Muitas vezes se procura só dar o destaque para aquele que aparece mais num jogo. Mas o Everton Ribeiro é o estabilizador desse time do Bahia. Com a vibração, com o conhecimento, com a técnica apurada que ele tem, ele vai trazer indiscutivelmente, e sempre traz, um alto nível para a equipe, mesmo quando não está com as suas melhores atuações numa determinada partida. Então, o que ocorre? Pode ser que um outro jogador seja escolhido não só pela característica, ele pode ser escolhido por uma presença maior naquele espaço de campo. Aí, só o treinamento, como eu disse. Seria o Tassiano, que não foi falado aí. Eu acho que o Cauli não tem estilo para isso. O Cauli é um jogador para estar mais avançado por ali. Vamos ver. Vamos ver. Aí é questão de treinamento. A grande esperança também é a presença do Nicolas Acevedo, que eu disse aqui com antecedência que estava cotado para voltar a integrar o grupo de jogadores que ficam aptos para uma partida. Então, o que existe é bem isso. Habitualmente, o nosso Farol Tricolor passa a relação de jogadores, essa relação selecionada pelo Rogério Ceni. Então, muito provavelmente, isso é quase que certeza, o Nicolas Acevedo vai estar aí. Sendo que o Nicolas não tem a característica do Everton Ribeiro. Ele é muito mais, como ele próprio disse, um número 5, mas traz qualidade também ao time. Aguardemos, pois, boa perspectiva para esse jogo contra o Flamengo. Em verdade, Biel não volta. A informação que eu tive já antes de fazer essa gravação, nessa quinta-feira à tarde, aqui por volta de 17h40, ainda procurei, ainda liguei para as minhas fontes, muito provavelmente Biel não vai nem para o banco. Ele segue nessa fase de transição, Rezende também está entregue ao departamento médico, e esse está fora de combate mesmo. Mas o Biel, que eu tinha esperanças, e muita gente esperava que sim, poderia participar desse jogo, não irá para o combate. Aguardemos, pois. Uma coisa que a gente vai vendo é que os 4 últimos jogos do Bahia serão contra equipes que, no momento, estão com poucos pontos do campeonato. São as que têm menos pontos do campeonato. Então, o Bahia tem 10 partidas pela frente. Isso é importante. Joga essa partida em casa contra o Flamengo, depois joga 2 partidas fora, contra o Cruzeiro e contra o Vasco da Gama. Volta e atua em casa contra o São Paulo, sai para jogar contra o Juventude, em casa retorna, enfrenta o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Na sequência, o Cuiabá fora de casa, o Corinthians fora de casa e em casa faz a sua última partida contra o Atlético Goianiense. Então fiquem bem ligados que a coisa é difícil, mas não tão complicada. O Bahia tem que fazer o seu trabalho.
É claro que a conversa agora, às vezes, vai naquele meio cansativo. Contra o Flamengo, o Rogério não ganhou nenhuma. O Bahia vem perdendo para o Flamengo seus últimos jogos. Tudo isso é verdade. Mas que nem aquela música do forró. O Bahia tem que estar de olho. É na Libertadores, não é? Se o outro estava de olho na boutique, o Bahia tem que pensar na Libertadores. O jogo contra o Flamengo, vamos jogar mais uma partida. Vamos ver o que é que dá. Não tem dado para o Bahia. Vida que segue. Mas ainda assim, o Bahia é sexto colocado nesse Brasileirão. Aguardemos, pois. A CBF hoje confirmou que Cruzeiro e Bahia, pela 30ª rodada, será na sexta-feira, dia 18 desse mês. O Vasco da Gama e Bahia, esse jogo, pela 31ª rodada, vai acontecer na segunda-feira, dia 28 de outubro, em São Januário. Então, Cruzeiro e Bahia, dia 18 desse mês, no Mineirão, às 21h30, é uma sexta-feira, e Vasco e Bahia, segunda-feira do dia 28 desse mês, 21 horas, em São Januário. Então, é claro que é preciso ter muita atenção, o Bahia vai ter uma sequência puxada, indiscutivelmente, mas vamos trabalhar, vamos ver o que é que dá. Uma coisa que me chamou a atenção é que o GE, o Globo Esporte, ele habitualmente faz aquela questão dos palpites de cronistas, de gente da imprensa que trabalha na Globo, no esporte. Então, a grande surpresa é a falta de confiança no Flamengo. O Flamengo, como eles dizem lá pelo Rio. Tite foi demitido, Felipe Luiz está aí, se deu bem ontem, ganhou o jogo contra o Corinthians por 1-0. E mesmo com o novo técnico, as apostas para a 29ª rodada do Brasileirão, dos cronistas, não nesse negócio de aposta, que tem um bocado de coisa complicada por aí. Os palpites, 8 palpites, 5 deles apontando o Bahia como vencedor do jogo, 3 acreditando no empate. O próprio espião estatístico, que é um elemento que a Globo usa muito, apontando o Bahia como favorito para vencer esse jogo. A minha única dúvida, eu não vou muito nessas aqui não, mas são elementos interessantes, dificilmente no Bahia e Flamengo ia aparecer isso. A minha única dúvida é se essa pesquisa entre os cronistas da Globo foi feita antes da partida Flamengo e Corinthians, na estreia do Felipe Luiz. Vamos acompanhando e tem também esses detalhes que eu trago para vocês, que tem um lado de curiosidade. Sem dúvida alguma, uma coisa é certa. Esse negócio de jogador para derrubar treinador e tal, aí pergunta um boleirão, não, nem tanto. Mas uma coisa eu tenho um convencimento. Um grupo, quando não está satisfeito com o comandante, passa um tipo de sensação, não é? Quando está satisfeito com o comandante, principalmente logo depois da mudança, esse grupo se mostra mais feliz, ainda mais quando o escolhido era um companheiro recente e, ao que parece, o Felipe Luiz tinha um bom relacionamento com seus colegas do Flamengo. Então, um jogador que já tem experiência, já é rodado, vinha treinando sub-20 do rubro-negro carioca e parece que caiu nas graças da galera, tanto da arquibancada quanto da boleirada que corre em campo. Tanto que foi hábil e já colocou o Gabigol ontem no jogo, que inclusive fez um gol que foi anulado. Vamos ver que, se tudo der certo, seja depois do jogo contra o Bahia. E contra o Bahia a gente possa puxar essa diferença. Eu estou trazendo esses elementos para que vocês tenham plena noção do que está pela frente a respeito do nosso tricolor. Trago essas informações e vou fazer isso periodicamente. Eu vou trazendo atualizações sobre o Bahia, notadamente nessa reta de chegada. É uma coisa que me preocupa muito, que me importa muito. O Bahia vai ter tempo de um jogo para o outro, vai ter esse espaço
datas FIFA para trabalhar seu esquema de jogo. Esse jogo contra o Flamengo é um jogo atípico, porque o Bahia não vai contar com o seu jogador principal. Vamos torcer como sempre. Eu peço sempre a sua presença com esse positivo aí, dá o seu like, se inscreva aqui no nosso Farol. Se você já é inscrito, chame mais um amigo, mais uma amiga. A gente está precisando sempre desse apoio sensacional. E clica também no sininho que está aí para ter as atualizações. E seja membro do nosso clube, do nosso grupo aqui do Farol Tricolor. Você tem atualizações a todo instante, tem as informações que chegam da própria assessoria do Bahia, sempre bons elementos, e a minha participação, a participação do Diego, a participação dos convidados, e temos esse elemento de integração. Nós temos justamente esse espaço que é no WhatsApp para que a gente converse mais, troque mais ideias, porque muitas vezes no contato habitual, pelos vídeos, a gente não tem essa aproximação tão rápida, tão instantânea como tem no WhatsApp. No no presencial, não. Quando a gente faz aos domingos, habitualmente, dessa vez vai ser no sábado, claro. Mas quando a gente faz habitualmente a nossa live, aí sim a integração é rapidinha, instantânea e altamente multiplicada. Mas se você é membro do Farol Tricolor, você tem sempre essa aproximação maior e a gente quer ter sempre você ao nosso lado. Você, meu amigo, você, minha amiga. Aquele abraço e vambora, Bahia!